Olá, Shalom, boa noite a todos, bem-vindos ao nosso estudo de hoje, que é um tema bastante peculiar, né? E se tratando principalmente do momento em que nós vivemos atualmente com respeito a crenças, com respeito ao movimento, por exemplo, que se cresce muito nas igrejas evangélicas, com respeito a demônios, né? A toda essa doutrina. E o nosso estudo de hoje é justamente sobre quem são os demônios, né? Vamos saber se são algo real, se é algo da imaginação, fruto da mente do ser humano, porque um ponto importante, ou seja, uma razão pela qual esse tema, esse estudo de hoje, ele é importante, é porque algumas pessoas, modernamente, estão ensinando por aí de que os demônios não existem. E eu me refiro a pessoas, por exemplo, desse movimento de Techová, incluso dentro de alguns movimentos ortodoxos, né, e ensinam, por exemplo, que demônios, né, é uma influência assim como é a Yetzirah dentro das pessoas, né? E de fato, algumas pessoas comparam os demônios, né, comparam, por exemplo, o próprio Satanás como a Yetzirah. Então dizem que Satanás não existe, senão que demônios e Satanás são tendências naturais do ser humano. Então, nós vamos começar o nosso estudo de hoje examinando dois versículos no livro de Judas, que só tem um capítulo, que é o capítulo 1, e em Judas, capítulo 1, nos versos 5 e 6, disse: Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois que não creram. E disse o verso 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado. E veja o que está dizendo aqui o discípulo Judas. Disse aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo, perdão, daquele grande dia. Então aqui Judas nos fala de alguns anjos que não guardaram o seu principado. Ou seja, que eles, por exemplo, não, eles abandonaram a sua própria habitação. Ou seja, aqui está dizendo, ou aqui está falando de um ato voluntário da parte desses anjos em termos de abandonar sua morada. Agora, qual era a morada desses anjos? Ou qual é a morada dos anjos atualmente? Pois a sua morada é justamente no céu. Por quê? Porque, obviamente, o céu é a morada tradicional dos anjos. Agora, algumas pessoas, por exemplo, pegam a passagem de Apocalipse, capítulo 12, onde se fala que houve uma batalha no céu entre Miguel e o dragão, e que o dragão arrastou consigo a terça parte dos anjos. Então, isso se refere, por exemplo, aqui, segundo eles, aqui os anjos, né, que Satanás arrastou para si em sua rebelião no céu, isso é segundo a teologia, e essa teologia simplesmente é uma teologia simplista, porque seria ridículo pensar uma rebelião no céu. Ou seja, se rebelião é sinônimo de pecado, então no céu há pecado, então Deus deixa de ser santo. Então, como é que houve uma disputa de um ser criado em querer se passar, ou querer ser o criador? Inclusive, nós temos um tema que eu me esqueci de colocar aqui na descrição, chamado Quem é Satã? Quem é Satanás? Onde nós explicamos esses versículos que aparecem em Isaías, em Ezequiel, com respeito a uma suposta guerra no céu. Então, segundo a teologia cristã, segundo essa interpretação, houve sim uma rebelião no céu. Então, segundo essa passagem e essa interpretação cristã, que não é outra coisa senão uma interpretação, Satanás conseguiu convencer uma terça parte dos anjos e que esses anjos é o que se converteram, por exemplo, em demônios. Então, esta é a interpretação tradicional, que abunda principalmente no cristianismo, ao que não está longe da interpretação secundária dentro do judaísmo também. Agora, a interpretação principal dentro do judaísmo está mais de acordo com o que disse aqui Judas, capítulo 1, versículo 6, que diz o seguinte: E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então aqui disse que tem um certo número de anjos, né? Aqui não disse quantos anjos são, né? Aqui não disse quantos anjos se deixaram sua morada, né? Disse que tem certos anjos que não guardaram seu principado, que deixaram sua habitação, ok? Então aqui não está dizendo que eles foram expulsos do céu. Esses anjos que caíram, por exemplo, eles não foram expulsos do céu.
A caída, quando se fala de anjos caídos, não é que eles caíram porque eles foram expulsos, não. Senão que eles abandonaram, eles mesmos, por vontade própria, abandonaram a sua habitação, abandonaram o céu. Então, aqui está falando aqui de um ato voluntário. Eles abandonaram sua própria habitação, e por isso que a última parte do versículo 6 disse, falando do Eterno, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Então, quando aqui fala, por exemplo, de escuridão, quer dizer que esses seres que abandonaram sua morada no céu, que eram anjos, né, ou são anjos que abandonaram sua morada no céu, vivem agora em escuridão. Porém, a pergunta é: quando foi que esses anjos eles abandonaram a sua morada? E vamos saber também dentro e de acordo com a tradição rabínica, com a tradição hebraica, porque dentro do judaísmo existem duas interpretações. E uma delas é parecida com a interpretação cristã, que diz que os anjos se rebelaram junto com Satanás e foram expulsos do céu. Porém, mais uma vez, esta é uma interpretação secundária, ou seja, que não é uma interpretação geral. Por quê? Porque a interpretação geral dentro do judaísmo está, por exemplo, baseado em Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao 6, que diz o seguinte: E aconteceu que, como os filhos começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram, os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Verso 4: Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus, e cada vez que se menciona filho de Deus aqui nesse contexto, e também em algumas passagens do Antigo Testamento, é uma referência aos anjos. Por exemplo, como se fala no livro de Jó, o qual acabamos de concluir semana passada, que disse que vinha os filhos de Deus e Satanás entre eles. Então, se Satanás vinha entre eles, não está se referindo a seres humanos. A palavra de Ben Elohim é uma referência aos anjos. E aqui disse, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, homens de fama. Ok? Então, em base ao versículo 1 e versículo 4, a maneira em que os hebreus antigos eles interpretavam isso está plasmado, por exemplo, no livro de Enoque, onde está explicado aí com luxos de detalhe, mencionando justamente o nome dos principais anjos. Então, está plasmado na interpretação hebraica de que Gênesis capítulo 6, verso 1 ao verso 4, não é uma rebelião de anjos no céu, senão que os anjos abandonaram sua própria morada por iniciativa própria, porque eles assumiram uma forma humana. Ou seja, esses anjos, eles se materializaram e então eles se casaram com mulheres. E há outras interpretações, por exemplo, que diz que esses Bene Elohim se refere aos juízes que se casaram com mulheres ímpias. E essas são interpretações mais modernas dentro do judaísmo, ok? Estou falando aqui de interpretações dos judeus, porém, judeus que têm uma interpretação moderna. Porque a interpretação rabínica mais antiga é que esses filhos de Deus aqui eram os anjos que se materializaram. E alguém pode estar se perguntando, pois bem, irmão Marlon, mas Yeshua disse que os anjos, eles não podem se casar. E como é que eles tomaram, por exemplo, as filhas dos homens para si e tiveram filhos? Bem, e é verdade, realmente, os anjos não podem se casar. Porém, até quando os anjos não podem se casar? Pois até enquanto eles estejam na condição de anjos, de serem celestiais. E esse é um outro grande tema que se fala no Novo Testamento, que nós vamos ser semelhantes aos anjos, nesse sentido. Porém, o ponto aqui é que esses anjos de Gênesis 6, eles se humanizaram, eles se fizeram um homem, eles se materializaram. Por exemplo, os anjos, eles não precisam comer, os anjos não têm fome. Porém, aqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, eles apareceram como? Em forma humana. E o que é que Abraão fez para aqueles 3 anjos? Preparou um guisado. Agora, por que eles comeram? Porque eles estavam na forma humana, eles estavam na condição humana com todos os desejos que tem um ser humano. Então, aqui em Gênesis capítulo 6, não tem nada de estranho, né, com esses anjos aqui que se materializaram e se casaram com mulheres. Porém, o ponto aqui não é que quem sabe a verdade do assunto, ou que eu tenho uma verdadeira interpretação, ou que eu não estou dizendo que esta é a verdade absoluta e a única interpretação verdadeira.
Isso não é o que eu estou dizendo aqui. O que estamos dizendo aqui é que esta é uma das interpretações dentro do judaísmo, né, mais difundida, e a mais antiga interpretação dentro do povo hebreu acerca de Gênesis 6:4. E além do mais, o livro de Enoque, que foi escrito mais ou menos no período testamentário, fala exatamente isto aqui. Incluso dá nome, por exemplo, do anjo principal que se chama Samael, e dá os nomes que eu não me recordo agora, né? Se não me engano, são 7 ou são 14 príncipes que cometeram esse pecado e se fizeram homens e se uniram com mulheres, e a consequência dessa união é que surgiu uma raça de gigantes, uma raça de híbridos. Agora a pergunta é: se esses Bene Elohim, se esses filhos de Deus eram homens comuns, eram juízes aqui na terra, como muitas pessoas afirmam, então, por que se relata essa relação de homem comum com mulheres comuns e nasceu gigantes? Então, não teria sentido relacionar esta união dos filhos de Deus com as filhas dos homens se fosse simplesmente seres humanos tendo uma relação normal. Não teria sentido relacionar isso com o surgimento de uma raça de híbridos, de gigantes. Então, os Nefilim significa gigantes. Ok? Por quê? Porque em outras passagens da Escritura, por exemplo, falando de gigantes, utilizam o termo Nefilim. Então, assim que estamos tratando simplesmente de elucidar qual é a interpretação dos hebreus antiga sobre esse tema e se pode haver outra maneira, não há nenhum problema com outra interpretação. Então, essa interpretação que estamos considerando concorda com o que disse Judas, no capítulo 1, verso 6, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Então vejam aqui que Judas está dizendo que eles abandonaram sua própria habitação, ou seja, o seu estado original. E isto é interessante por quê? Porque se eles abandonaram seu estado original, quer dizer que eles se converteram em outra coisa, o qual eles não eram antes. Então tem sentido pensar que se converteram, por exemplo, de anjos a seres humanos, ou seja, que abandonaram seu estado como anjos, sua condição de anjos, e assumiram, por exemplo, uma condição de homens. Então foi por decisão própria, né? Por quê? Porque aqui em Judas não diz que eles foram expulsos do céu, diz que eles abandonaram sua própria habitação. Então faz sentido essa interpretação de que esse escritor chamado Judas está dando. Agora bem, vamos saber onde esses anjos eles foram confinados, esses anjos rebeldes, e vamos saber no que eles se converteram. Vamos aqui a segunda carta de Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, verso 3 e 4, e vejamos aqui o que disse o apóstolo, disse: e por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Verso 4, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, e os entregou às cadeias de escuridão, ficando reservados para o juízo. Agora, essa tradução aqui do versículo 4, por exemplo, quando diz que esses anjos foram lançados no inferno, é uma tradução equivocada. Por quê? Porque a palavra grega aqui não é a palavra Sheol, não é a palavra Hades, por exemplo. A palavra grega aqui para inferno é a palavra Tártaro. Então, quem traduz este versículo da melhor forma é a Bíblia de Jerusalém. Por quê? Porque a Bíblia de Jerusalém traduziu esse versículo aqui, essa palavra inferno, como Tártaro. E Tártaro não é o inferno. Tártaro é justamente está aqui na superfície dessa terra. Por quê? Porque na continuação do texto fala que esses anjos estão em cadeias de escuridão. Então, primeiro diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, ou seja, que transgrediram a lei, ou seja, a lei da natureza, por exemplo, de se deixar de ser anjo para ser seres humanos, e estão em cadeias de escuridão. Então diz que Deus não perdoou os anjos que pecaram, então primeiro estabelece que esses anjos pecaram, e como foi que esses anjos pecaram? Aqui não disse, porém eles pecaram. Então se é correto o que se explicou, por exemplo, em Gênesis 6, 1, 4, de que esses anjos assumiram a forma humana e se casaram com mulheres, então este foi o pecado desses anjos. Portanto, é uma rebelião. E Pedro, o apóstolo Pedro, está dizendo que eles foram lançados no Tártaro e foram entregues às cadeias da escuridão. Então, em grego, aqui tampouco usou a palavra abismo,
ok? O que o texto grego está dizendo aqui é que esses anjos foram lançados em lugares de escuridão do Tártaro. Então, o Tártaro é uma condição de trevas, de escuridão, e eu digo que Tártaro é a superfície da Terra, e isso vamos saber no decorrer do estudo. Então, Tártaro é uma condição, e não exatamente um lugar. É uma condição de escuridão na superfície da Terra. Então, qual foi o castigo? Bem, segundo o que estamos vendo aqui, né, até aqui, o pecado desses anjos foram ter justamente abandonado sua morada, sua habitação original, e assumirem uma forma humana para se casarem com as mulheres. Então, qual foi o castigo? Que foram lançados no Tártaro, ou seja, em cadeias de escuridão. Então, Tártaro não é e nem pode ser um lugar, por exemplo, no inferno, não é no céu, não é no abismo. Por quê? Porque a palavra abismo é a palavra terron, e abismo tem a ver justamente com a região subterrânea. Então, esses demônios, eles não estão confinados em uma região subterrânea. Por quê? Porque, mais uma vez, aqui disse mais uma vez, por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita, porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no Tártaro, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, Tártaro tem que ser na superfície da terra. Por quê? Porque aqui, ou seja, a superfície da terra é onde os demônios vivem. E vamos saber mais na frente textos que vão provar o que eu estou dizendo. Então, esses anjos que abandonaram sua morada se converteram em demônios. E vou dizer de outra maneira. Quando esses anjos eles abandonaram sua habitação original, eles tomaram uma forma humana e se casaram com mulheres, ok? Pecando por esta ação. Então, essa condição de esses anjos ficarem como seres humanos durou somente até o dilúvio. Por quê? Porque todo mundo sabe que no dilúvio, por exemplo, Deus acabou com todo mundo. Porém, Deus não acabou com os Nefilim. Por quê? Porque eles ficaram como homens até o dilúvio. Porque quando o dilúvio veio, esses anjos eles se desmaterializaram e voltaram à sua condição de espíritos. E aí, quando eles foram, ou seja, quando eles voltaram à sua condição de espírito, foi quando eles foram lançados em cadeias de escuridão, entretanto, estavam como homens aqui na terra. Então, foi no dilúvio quando esses espíritos, esses anjos, abandonaram sua natureza humana, ou seja, e foram, então, confinados nessa condição de escuridão, onde esses demônios vivem em uma total escuridão. Então, os demônios vivem entre nós, meus irmãos, vivem no mesmo espaço que você vivemos. A diferença entre nós e os demônios é que eles estão em uma condição de escuridão, que em grego se chama tártaro. E nesta condição, eles estão em trevas. E isso vamos saber, por exemplo, um pouco mais adiante. E vamos abordar aqui, primeiro, que esses demônios, eles têm um chefe. E em Mateus capítulo 12, verso 24, vai dizer exatamente o seguinte: mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E lembrando aqui que eles estão aqui dizendo isso com respeito a Yeshua. Então os fariseus eles estavam acusando Yeshua de que ele expulsava os demônios, ok? Eles não negaram que Yeshua expulsava os demônios. Eles não podiam negar que Yeshua expulsava os demônios das pessoas, por quê? Porque eles estavam vendo isso acontecer diante dos seus próprios olhos. O único que eles podiam dizer eram calúnias contra Yeshua, dizendo que ele expulsava os demônios por Beelzebu, príncipe dos demônios. E essa passagem nos ensina que existe um príncipe dos demônios, ou seja, tem um chefe, tem um governante dos demônios, e aqui ele é identificado com o nome de Beelzebu. Agora, no verso 26, Yeshua vai relacionar este Beelzebu com Satanás. Diz o seguinte: e se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Então, o importante notar aqui é que há um príncipe dos demônios. Por quê? Porque a falsa acusação dos fariseus contra Yeshua mostra que desde os tempos antigos houve no judaísmo um conceito de demônios. E em hebraico, a palavra demônios é a palavra shedim, ok? E houve um conceito do príncipe dos demônios, que em hebraico é a palavra sar shedim.
E Shedim, para esclarecer melhor, a palavra demônios vem do término grego daimono, ou daimono, ou daimono, em singular. Então, a palavra grega daimono é uma suposta tradução do hebraico Shedim, ou Shed, em singular. E que curioso, irmãos, por quê? Porque Shedim significa literalmente em hebraico potências. E a palavra Shedim, ou Shed, né, vem da palavra Shedim, vem de Shed, que significa literalmente também peito. Porém, também significa potência. Agora, dessa mesma raiz, Shed, vem a palavra Shaddai, que nós conhecemos nas nossas traduções como Deus Todo-Poderoso, ou como Poderoso. Então, vejam vocês a relação da raiz com a palavra. Não é que Shaddai e Shedim seja a mesma coisa. Shaddai é uma coisa, Shedim é outra, ok? As palavras, ou a palavra não, a raiz está relacionada, ok? Não é a mesma palavra. Por quê? Porque uma palavra é Shaddai e outra distinta é Shedim. Por isso que muitas pessoas dizem, o nome é Shaddai, é o nome de um demônio. Não, Shaddai é uma coisa. Shedim, e vem essas pessoas com o nome de Ushua Odai, que isso não existe em lugar nenhum. Ushua Odai, eu nunca vi isso em canto nenhum. Porém, a palavra Shaddai é uma coisa e Shedim é outra. Porém, a raiz é a mesma. Vem do conceito de potência, de peito poderoso, ok? Então, os demônios simplesmente são potências, e isso não quer dizer que eles que não sejam, por exemplo, ou seja, não quer dizer que não sejam energias, né? Sabemos que são pessoas, né? Pessoas e espírito, por algum texto que iremos ver mais adiante. E tem alguns demônios que em hebraico se chama também Shedim, tem um príncipe dos demônios que em hebraico se chama Beuzebu, que aparentemente Yeshua o relaciona com Satanás, e dentro da tradição antiga rabínica se chama Samael, o chefe dos demônios, o qual está justamente escrito no livro de Enoque. Agora, vamos saber o que é o Tártaro e onde esses demônios moram. Efésios 2, versículo 1 diz o seguinte: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo quem? O príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Veja o que está dizendo aqui, irmãos. E todo mundo sabe que a palavra, ou seja, o que é desobediência na Bíblia? A pessoa que não obedece a Deus. Para Deus, um desobediente é uma pessoa que rechaça os seus mandamentos. Então, quem rechaça os mandamentos a propósito, uma coisa é você não saber que os mandamentos se aplicam. Outra coisa é você saber e por tua atitude de arrogância, por não querer perder teu prestígio na igreja, ou seja lá onde for, você diz que esses mandamentos não existem ou estão abolidos. Então, quem é que toma o curso da tua vida, do teu mundo? Pois o príncipe das potestades do ar. Espírito que opera nos filhos da desobediência, ou seja, quem opera na desobediência da Torá é justamente quem? Pois Satanás. E veja João, capítulo 11, capítulo 16, verso 11. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E a palavra grega para príncipe é a palavra archon, que literalmente significa um governo político, uma cabeça principal. Então isso quer dizer o quê? Que Satanás ele controla os sistemas políticos desta terra. E temos um exemplo disto no livro do profeta Daniel, que recebeu uma visão profética que ele não pôde interpretar. Então Daniel orou a Deus, né, com a esperança de receber o significado da visão, e Daniel esteve orando aí por 21 dias. E toda essa demora de 21 dias foi porque o anjo de Deus, Miguel, ele foi detido, ou seja, se criou um obstáculo de uma maneira usual pelo príncipe da Pérsia durante 21 dias. Lembrando, irmão, que tudo isso aí que acontece com Daniel não foi uma guerra que houve entre Miguel e esse príncipe. Não é que Miguel puxou a espada e ele também puxou a dele, não. Se lembrando que tudo que está aqui na terra, com respeito à autoridade, essas coisas, hierarquia, há no céu. No céu há um tribunal celestial, ok? Então, é como que houvesse um diálogo no tribunal, e justamente Miguel se tardou, por quê? Porque esse príncipe da Pérsia estava argumentando para Miguel, que justamente é como protetor de Israel, né, para com Deus, dizendo que não deveria ser respondida a oração de Daniel. E esse é outro tema que já explicamos, por exemplo, em Daniel capítulo 10. Então, este príncipe da Pérsia era quem governava essa região, e não foi um mero humano que se interpôs aí ao anjo de Deus, né, um ser humano
né? Ou seja, como é que um ser humano ia ser capaz de enfrentar um anjo? Esse príncipe da Pérsia é um dos generais de Satanás que controlava, por exemplo, o governo da Pérsia. Então, quem nega a existência de demônios, perdão, né, estão dizendo que quem se colocou no caminho de Miguel foi um homem com poder, um homem poderoso, o rei da Pérsia, que neste momento era Ciro. Agora a pergunta é, irmãos, como o arcanjo Miguel foi impedido por um ser humano mortal? Ou seja, este homem mortal, segundo quem diz que demônio não existe, esteve 3 semanas impedindo o arcanjo Miguel, que é um dos principais príncipes dos anjos, de responder a Daniel. Seria ridículo pensar. Então, diz aqui o verso 2 de Efésios 2, em que, no outro tempo, andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, vejam que aqui está falando aqui do príncipe das potestades do ar, e é chamado de espírito que opera nos filhos da desobediência. Irmãos, então aqui nós começamos a descobrir onde habitam os demônios. Aqui disse que eles habitam nos ares, ou seja, eles habitam na atmosfera. Em outras palavras, na superfície desta terra, e a influência que esses governantes do ar é chamado justamente aqui de curso deste mundo. Ou seja, todos os maus pensamentos no mundo são inspirados por esses demônios. Não são produzidos, são inspirados. Então, se os demônios habitam nos ares, aqui na superfície da terra, na atmosfera, e Judas disse que eles estão em cadeias de escuridão, que é o Tártaro, então qual é a conclusão lógica que nós podemos ter? A conclusão lógica é que os demônios habitam aqui na superfície da terra, e isto para eles é o Tártaro. É para eles uma prisão de escuridão. É a condição de escuridão e simplesmente é isso mesmo, é uma condição. O Tártaro é uma condição, não é um lugar, embora há quem diga que o Tártaro é inferno, porém não é. Então, o Tártaro é uma condição e nós também habitamos aqui na superfície da Terra. Porém, nós conseguimos ver, por exemplo, a luz. Nós não habitamos em trevas permanente, nós podemos ver. Porém, os demônios, irmãos, eles não podem ver. Vocês sabiam que os demônios são cegos? Por quê? Porque os demônios estão confinados a uma condição de total escuridão, onde eles não podem escapar. E em Colossenses
Então, meus irmãos, estamos aqui de volta. Tivemos um probleminha aqui com nossa internet. Deixa eu voltar aqui a compartilhar a nossa tela. Ok. Pois bem. Então, aqui no livro de Colossenses, capítulo de número 3, versos 15 e verso 16, disse o seguinte: Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então vejam vocês o que é que justamente está se dizendo aqui o apóstolo Paulo na carta a Colossenses, que disse que essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é eterna, é uma sabedoria animal e é diabólica. E por que Paulo fala aqui de uma sabedoria que é diabólica? Por quê? Porque isso nos mostra, irmão, que é a sabedoria diabólica, que não provém do alto. Então, muito da sabedoria moderna é uma sabedoria demoníaca. E isto quer dizer que se origina pela influência dos demônios. E claro que tem sabedoria que vem do alto, porém também há uma sabedoria que é terrena, que é animal e que é diabólica. E essa sabedoria terrena, animal e diabólica é justamente a que inspira os governantes para que eles atuem tragicamente, como estão fazendo, por exemplo, aqui no Brasil. Isto incluso se aplica a governantes políticos, como também governantes religiosos, que são justamente inspirados por essa classe de sabedoria. E mais, não somente uma sabedoria demoníaca, mas também doutrinas demoníacas, como Paulo vai expressar aqui em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 4, verso 1, que disse exatamente o seguinte, dizendo: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Então vejam vocês o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui. Então aqui primeiro diz que nos últimos tempos algumas pessoas vão apostatar da fé. E por essa apostasia vão estar dando ouvidos a espíritos enganadores, que são os demônios, e vão seguir as doutrinas dos demônios. Então, vemos que existem doutrinas inspiradas pelos demônios. E quais são essas doutrinas que os demônios têm inspirado? Ou melhor, qual é a doutrina mais principal que tem inspiração demoníaca, por assim dizer? Pois todas as doutrinas, ou toda doutrina que contradiz a palavra de Deus, são doutrinas de demônios, são inspiradas pelos demônios. E uma dessas doutrinas em especiais, entre tantas, é dizer que a lei de Deus foi abolida, que estamos debaixo da graça e que estamos agora livres da lei. Porém, vamos saber, segundo a Bíblia, quem foi que inspirou essa doutrina de que a lei foi abolida. Daniel capítulo de número 7, verso 25 disse: E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo. E também numa tradução em espanhol chamado Deus habla hoy, ou Deus fala hoje, disse que insultará o Deus Altíssimo, irá acabando com seu povo e tratará de mudar, veja o que disse aqui, tratará de mudar a lei de Deus e as festas religiosas. Então vejam vocês aqui o que é que está nos dizendo aqui essa tradução em espanhol. Então agora vamos saber de onde vem essas doutrinas, ou essa doutrina de que a lei não é mais válida, mais importante para os nossos dias. Apocalipse capítulo 16, verso 13 disse: E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Ok, e aqui quando fala, por exemplo, da besta, a besta é um sistema político falso. Quando se fala do falso profeta, está se falando aqui de um sistema religioso falso. E no verso 14, diz o seguinte: porque são espíritos de quem? De demônios.
que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. E em Apocalipse 18, verso 2, disse: E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Agora a pergunta é: o que é Babilônia? O que será Babilônia? Pois Babilônia é simplesmente o quê? Ou seja, entre tantas coisas, Babilônia simboliza um império de falsas religiões, seja cristã, seja pagã, seja lá qual for a religião. Então aqui nos mostra onde esses demônios habitam, ou seja, quem é que influencia essas religiões, incluso a política, são demônios. E como tem pessoas que dizem por aí que demônios não existem, senão que isso é uma influência, como por exemplo a Yetzirah e a Yetzirah, e vamos ver aqui algumas passagens, e uma importante aqui no livro de Lucas, que vai justamente nos iluminar sobre essa questão de que existe ou não existe demônio. É uma influência ou é um pensamento do ser humano ou são reais? Lucas capítulo 8, Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 26, diz o seguinte: disse, e navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Verso 28. E quando viu Yeshua, prostrou-se diante dele, ou quando ele viu a Yeshua, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Yeshua, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Verso 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Yeshua, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tenho entrado nele muitos demônios. Ou seja, que nesse homem havia vários demônios, não somente um. Verso 31. E rogava-lhe que não os mandasse para o abismo. Veja que aqui aparece mais uma vez a palavra abismo, não aparece a palavra tártaro. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogava-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqui, vamos notar aqui alguns pontos que são pontos chaves para o nosso entendimento. Por quê? Porque primeiro nos ensina que os demônios podem possuir as pessoas. Eles podem justamente tomar o controle no cérebro das pessoas. Porém, aqui nós vemos um homem possuído por demônios, muitos demônios. E muitos demônios podem possuir uma única pessoa. Por quê? Porque os demônios não são pessoas físicas. Os demônios são espíritos. E os espíritos não ocupam espaço, como ocupa, por exemplo, nós que somos seres humanos. E então, como eles são espírito, isso significa o quê? Que pode caber muitos demônios dentro de uma só pessoa. E isso é o que vemos aqui, por exemplo, no verso 28, que disse o seguinte, disse que, e quando viu a Yeshua, prostrou-lhe diante dele, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho contigo, Yeshua, filho do Altíssimo. Peço-te que não me atormentes. Agora, para as pessoas que dizem que os demônios não existem, ou que são simplesmente tendências da mente humana, como, por exemplo, a inclinação ao mal ou a inclinação ao bem, ou seja, por exemplo, muitas pessoas, como eu falei, chamam a Yetzirah de demônios. Porém, a pergunta é, como Yeshua teve uma conversa com esse demônio se o demônio é uma inclinação ao mal? É uma tendência do ser humano. Porque também existe uma corrente moderna que nega a existência de um diabo pessoal. Existe essa corrente que nega, por exemplo, que o diabo seja um ser pessoal cósmico e espiritual, e essas pessoas sustentam que sua crença em demônios é um mito medieval e que vem da origem do paganismo. Então, para muitas pessoas, a figura de demônios não é uma realidade, é uma figura mística, ou seja, para essas pessoas que negam a existência do diabo, o pecado é puramente um assunto do homem. E segundo eles,
quando a Bíblia fala, por exemplo, de escravos do pecado, quer dizer que são escravos do diabo. Ou seja, que para essas pessoas o pecado e o diabo são sinônimos. E quando alguém peca, essa pessoa se converte em um diabo. Ou seja, que o diabo é a nossa desobediência a Deus. Então, para essa teologia moderna, né, Satanás é a personificação do mal, do pecado. E em todas as passagens do Novo Testamento, segundo eles, em que aparece o nome Satanás ou diabo, podemos nós tranquilamente mudar esse término para pecado ou para maldade. Agora a pergunta é, se Satanás não existe, se Satanás é a inclinação ao mal de uma pessoa, e diz incluso que aquele caso de Yeshua com Satanás no deserto foi a inclinação ao mal de Yeshua. E quem diz isso, irmão, são pessoas crentes na palavra de Deus. Dizem que quando Yeshua estava no deserto, a tentação de Jesus, de Yeshua, foi a sua própria inclinação ao mal. Ou seja, que aquele incidente foi criado por Yeshua mesmo, pelo pecado que Yeshua tinha nele, que era a sua inclinação ao mal, que Yeshua foi quem se sentiu o desejo, ou seja, que ele mesmo se sentiu tentado de ser provado, né, de se provar a si mesmo, para comprovar se ele verdadeiramente era o Filho de Deus, ou se Deus seria capaz de intervir por ele. Que Yeshua sentiu em si mesmo tentação de ser, por exemplo, o rei deste mundo, né, e quis por um instante tentar a Deus para ver se verdadeiramente Deus lhe protegia. Porém, realmente, vamos supor que seja uma tendência de Yeshua. Porém, por que usar uma terceira pessoa? Por que usar o diabo para dizer o mesmo em forma oculta? Porque se os meus ou os maus desejos ou as perversas inclinações saem do nosso interior ou do nosso coração, por que Mateus fez questão em relatar que veio o diabo e não que saiu o diabo de Yeshua? Por quê? Porque aqui na tentação nós temos um diabo cósmico que não reside em alguém, porém que pode eventualmente entrar, entre aspas, em uma pessoa através das obsessões em sua mente e possui o corpo dessa pessoa. Então, nessa conversa de Yeshua com esses demônios aqui, com esse gadareno que estava possuindo esse homem aqui, e Yeshua pergunta, ou eles dizem, peço-te que não me atormentes, ok? Então, eles dizem isso a Yeshua, por quê? Porque ele estava vendo que Yeshua estava expulsando essa legião do homem. Isso para os demônios era um tormento para eles. Então, nessa conversa, o que é que Yeshua faz? Yeshua pergunta o nome do demônio. Como te chama? Ok? Não venha me dizer que Yeshua, o Filho do Eterno, estava aqui conversando com uma influência. Por quê? Porque Yeshua está aqui dialogando com uma pessoa, com um ser pessoal que se chama legião. Então, essa legião estava rogando a Yeshua que ele não os mandasse para o abismo. Então, aqui estamos vendo claramente que os demônios não estão no abismo. Por quê? Porque essas traduções que chamam, por exemplo, a palavra tártaro de abismo é uma tradução equivocada. A palavra abismo em grego, né, se diz abusos, né, que em hebraico é a palavra terron, que é um lugar subterrâneo, como, por exemplo, nós vemos em Apocalipse 20. Por quê? Porque a palavra terron, por exemplo, é uma condição de inatividade total debaixo da terra, onde serão lançados os demônios e o próprio Satanás. Em Apocalipse 20, verso 1 ao 3, disse: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. E lançou no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então é importante nós podemos aqui analisar e prestar bem atenção, porque muitas pessoas entendem que este abismo aqui que se menciona em Apocalipse 20, principalmente os adventistas, dizem que é a terra desolada e vazia. Terra que vai estar desolada, ninguém vai estar na terra, e todos os salvos vão estar justamente nos céus por 1000 anos. E todos os ímpios vão ser destruídos pelo Messias em sua volta, então a terra vai ficar mais uma vez torvo-vavor, ou seja, sem forma e vazia. Isso é a crença dos adventistas e de muitas outras correntes no cristianismo. Então, segundo essas correntes, essa interpretação, isto será o abismo na qual Satanás é preso por uma prisão de circunstâncias, porém devemos entender a Bíblia, irmão, com a própria Bíblia. Porque o abismo aqui em Apocalipse é o mesmo que se menciona também no livro de Jó, capítulo 38, verso 8 ao verso 11, que diz o seguinte:
Ou quem encerrou o mar com portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhes tracei limites e lhe pus portas e ferrolhos, e disse, até aqui virás e não mais adiante, e aqui se parará o orgulho das tuas ondas. Então vejam que interessante, que aqui tem este limite, este mandamento que disse, até aqui virás e não mais adiante. Então, o que se chama aqui? Portas e ferrolhos. Portanto, quando disse que colocou portas e encerrou o mar e saiu do seu ventre, o que quer dizer é que esta porta e ferrolho, ou seja, não é outra coisa que não uma ordem do Eterno, quando disse até aqui e não mais adiante. Portanto, em Apocalipse 20, quando se fala de uma grande prisão, temos que entender da mesma maneira, por quê? Porque esta prisão não é outra coisa que uma ordem divina de que o adversário fique inativo. E por isso segue adicionando esse conceito. Por quê? Porque segue dizendo que prendeu ao dragão e o amarrou por 1000 anos e o lançou ao abismo e o encerrou e pôs sobre ele um selo. E este selo, essa prisão e este encerrou é simplesmente uma ordem divina. Porém, vamos saber que coisa é o abismo, por quê? Porque ele não foi somente atado, porque além de ser preso, ele foi lançado no abismo. Gênesis capítulo 49, verso 25, vejamos o que disse. Disse, pelo que o Senhor Deus te deu, Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos do alto céus e com bênçãos do abismo que está aonde? Embaixo. E com bênçãos dos seios e da madre. Então aqui a palavra abismo é a palavra terron, ok? E isso nos dá a entender o quê? Que o abismo é algo que está embaixo da terra. O abismo é uma região. Vejamos o que disse o apóstolo Paulo em Romanos 10:7. Quem descerá ao abismo, ou seja, abaixo da terra, isto é, a trazer entre os mortos a Cristo, ou seja, os mortos estão onde? Debaixo da terra. Então a palavra terron significa uma região subterrânea, a palavra abismo. Então aqui disse que quem vai descer ao abismo para trazer o Messias dentre os mortos? E é claro que Paulo aqui está dizendo isso em forma de pergunta, porém o conceito aqui é claro. Por quê? Porque isso quer dizer que o Messias então esteve no abismo. E quando foi que o Messias esteve no abismo? Pois quando ele esteve entre os mortos. Então isso nos mostra que o abismo é sinônimo de Sheol, é uma região subterrânea. Em outras palavras, é um conceito semelhante à sepultura. Por quê? Porque aqui disse, quem descerá ao abismo? Isto é, a tornar a trazer dentre os mortos o Messias. Lucas 8:30 disse, e perguntou-lhe Yeshua, dizendo, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios e rogavam-lhe que não mandasse para o abismo. Então aqui, irmãos, os demônios, eles começaram a rogar a Yeshua que não lhe mandassem ao abismo. E em outra passagem paralela a esta aqui, esses demônios sabem que vão chegar a um tempo em que eles vão ser atormentados, como por exemplo se fala em Apocalipse, que serão atormentados pelo século do século, porém esse tormento consiste em ser mandado para o abismo. Então, mais uma vez, irmãos, aqui está claro que o abismo é uma condição ou um lugar de inatividade. Então, como os demônios não estão no abismo, eles podem possuir certas pessoas. Então, como os demônios sabiam que Yeshua iria expulsá-los deste homem, o que é que eles pedem? Eles pedem Yeshua para possuir os porcos. E é interessante que Yeshua permitiu. Então, os demônios, eles não tiveram muito êxito ao irem, por exemplo, possuir os porcos. Por quê? Porque os porcos ficaram loucos e se lançaram no penhasco. Porém, a intenção dos demônios, com a falta de um corpo humano para habitar, e eles queriam habitar nesses porcos, e a pergunta é, irmãos, por que os demônios queriam habitar nos porcos? Por que não quiseram habitar em outras pessoas? É lógico pensar, ok? E nós precisamos de lógica para poder também entender a Bíblia. Então, é lógico pensar, irmãos, que é a mesma razão que falamos no princípio do estudo, onde vimos no livro de Judas que os demônios habitam em escuridão, em cadeias de escuridão. Judas, capítulo 1, verso 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas. Então é lógico concluir que esse texto de Judas, junto com esta passagem de Lucas 8, nos ensina que os demônios não podem ver. Como eu falei, os demônios são seres que estão cegos. Demônios não conseguem enxergar.
Os demônios estão em trevas, ok? E como eles não podem ver, então por isso que eles queriam habitar nos porcos. Para quê? Para poder ver as belezas deste mundo e de alguma maneira poder cumprir ou fazer sua função de mortificar a humanidade. Então, por que eles possuíram este homem? Pelo mesmo propósito que eles queriam entrar nos porcos, para poder ver o mundo. Ok? Então, irmãos, quando os demônios entram num ser humano, uma pessoa, é porque ele quer ver o mundo. Os demônios são cegos. Por quê? Porque vivem em cadeias de escuridão e prisões eternas. Portanto, ao possuir uma pessoa, eles podem, por exemplo, ver através dos olhos dessas pessoas o mundo. E o mesmo através dos olhos de um animal. Por isso que eles pediram a Yeshua para possuir os porcos, e eu sei que isso está um pouco difícil de assimilar, porém, quando você estuda todas essas passagens, e se a gente analisar a fundo, não com uma leitura superficial, uma leitura racional, examinando tudo o que diz esses textos, né, vendo as implicações de uma passagem de outra, isso se chama examinar as escrituras. Não é ler, ok? Porque todo mundo lê a Bíblia, porém nem todo mundo examina a escritura. E existem diversos níveis de possessão demoníaca. Por quê? Porque precisamente existem diferentes categorias de demônios. Uns são mais poderosos que outros, e este é um fator. O outro fator é que uma pessoa ela pode ser possuída por um só demônio, ou ela pode ser possuída por muitos demônios, ok? Então, isto se cria uma diferença. Agora, outra diferença se faz é justamente com a condição humana. E algo que temos aprendido por experiências, irmãos, é que as pessoas que estão envolvidas, por exemplo, no espiritismo, são pessoas mais propensas a serem possuídas pelos demônios. Por quê? Porque essas pessoas, elas estão ligadas, por exemplo, como é que eu posso falar? Estão ligadas ao candomblé, por exemplo, a macumba, são pessoas propensas de serem possuídas pelos demônios. E nos lugares mais refinados, né, está o espiritismo, e essas pessoas abrem, por exemplo, as portas voluntariamente para a possessão demoníaca. E quem sabe nem todos aí sejam possuídos pelos demônios, porém muitos deles são, e precisamente essa possessão demoníaca é o que pode levar uma pessoa a se converter em um assassino. Por quê? Porque pessoas que matam seus filhos e logo se suicidam, pessoas que matam, por exemplo, seus pais, né, esposo que mata a sua esposa, ou a esposa que mata seu esposo, cruelmente, sem nenhuma razão lógica da parte deles, então essas pessoas estão literalmente possuídas por demônios. Porque não é somente você estribuchar e você falar, e ficar com o olho troncho, com a mão para trás, que isso é demônio. Não. Demônio se manifesta, a Bíblia fala que ele se transforma, se possível, em anjo de luz. Por isso que devemos ter muito cuidado com o esoterismo, que abunda incluso no judaísmo. Pessoas que se fascinam com coisas esotéricas, coisas místicas, que é um espiritismo disfarçado. Então, para se expulsar um demônio, é preciso ser uma pessoa dedicada à oração, estar em comunhão com o Eterno através dos mandamentos, ter uma preparação muito forte para poder expulsar demônios. E Yeshua, óbvio que Yeshua era qualificado para fazer isso, porque ele fazia diariamente. Por quê? Porque Yeshua era um homem de oração, uma oração constante, e Yeshua passava noites inteiras orando. E vamos saber agora o que disse João. João capítulo 12, verso, eu acho que eu não coloquei aqui. João capítulo 12 disse que todas as pessoas que receberam a Yeshua, foi-lhe dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, que a fé no Messias nos converte em filhos do Todo-Poderoso. E desta maneira os demônios já não têm autoridade sobre nós. Os demônios não têm autoridade sobre os filhos do Altíssimo. Mas bem, nós é quem temos autoridade sobre eles, obviamente, se estamos no Messias, imitando suas pisadas, guardando os mandamentos, e incluso se estamos na condição que a palavra de Deus exige, pois temos aí o poder de expulsar os demônios que estão possuindo outras pessoas, ok? Não é algo assim improvisado, né? Tem que haver uma preparação. E no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 1, verso 6, estamos concluindo, disse o seguinte, veja o que está escrito aqui. Disse, maravilha-me que tão depressa passa 6 daquele que vos chamou, perdão, Gênesis não, é Gálatas. Gálatas capítulo 1, versos 6 a 8, disse, maravilha-me de que tão depressa passa 6 daquele que vos chamou a graça do Messias para outro evangelho,
o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho do Messias. Mas, ainda que nós, mesmo, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, o que é que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui? Que qualquer pessoa que ensine um evangelho que exclui a lei de Moisés, que exclui a Torá, os mandamentos, é um evangelho amaldiçoado por Deus. Por quê? Porque no verso 8 ele fala, mas se ainda nós mesmos ou um anjo do céu vos anunciar outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E aqui Paulo está justamente falando de demônios. Ele está falando aqui de anjos do céu, ok? Então essas pessoas que dizem receber uma mensagem de anjos, que é contrária à palavra de Deus, é uma mensagem maldita. E quero encerrar aqui com um conceito impressionante com o nome de Satanás. Porque em Efésios capítulo 6, vai dizer exatamente aonde habitam esses demônios, que já lemos essa passagem umas 2 vezes, e vai nos dar aqui um conceito interessante. Diz o seguinte, porque não temos que lutar, Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E no livro de Jó, capítulo 1, verso 6 ao 8, disse, e num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Pois ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, irmãos, temos muito cuidado para não cometer erros que sabemos que são erros. Esse aqui é o primeiro ponto que temos que entender, ok? Porque essas palavras aqui foram projetadas como um desafio e uma afronta a Satanás. Deus aqui está desafiando Satanás. E Satanás não perdeu a repreensão implícita de Deus que foi projetada para confrontá-lo, né, da sua própria rebeldia. Por quê? Porque as palavras ditas por Deus a Satanás também foram entendidas como um desafio por ele, e exatamente como Deus pretendia que fosse. E é nessa extensão criada acima da terra e sob o firmamento chamado arca, que fala justamente em Efésios 6:12, que são potestades que estão onde? No ar da maldade, que estão onde? Nos lugares celestiais. Então, Satanás, ele governa essa hoste de rebeldes, essa hoste de espíritos malignos, ok? E desse poleiro, que ele faz o seu negócio frenético, para ir, por exemplo, para lá e para cá, na terra, procurando maneiras de promover sua causa, fazendo guerra contra a criação de Deus. Agora, para nós entender completamente a história das provações, das tribulações de Jó, já gravamos um estudo, não vamos aqui falar sobre isso, precisamos descobrir a revelação dentro do nome do adversário, dentro do nome de Satanás. Porque existe uma passagem oculta no nome hebraico que traduziram, por exemplo, a português como Satanás. E todos nós entendemos que Satanás é o nosso adversário. Satanás é o inimigo das nossas almas. Satanás é a pessoa que está se opondo a nós. Porém, há um testemunho adicional a respeito de Satanás, escondido nas gravuras, né? Na pictografia hebraica, que estão embutidas nas 3 letras hebraicas que compõem o nome de Satanás. Então vamos aqui dar uma olhada no que significa o nome Satanás dentro do paleo hebraico. E vejam vocês que coisa impressionante, pelo menos para mim. Porque a palavra Satanás é a palavra Satã, ok? São as letras Shin, a letra Tete, ok? São essas 3 letras aqui, Shin, Tete e a letra Nun final, ok? Então a palavra Satã começa justamente com a letra Shin, ok? A letra Shin, Shin significa o quê? Shin tem a ver com o símbolo de dentes, ok? E também significa consumir, significa destruir. E também a letra Shin no paleohebraico pode significar apertar com os dentes afiados a fim de rasgar algo à parte, ok? Então isso pode significar também a palavra ou a letra Shin. A próxima letra
perdão, eu coloquei o Shin no lugar do Tete. Aqui é o Shin, aqui não é o Tete, aqui é o Shin, não o Tete. Mas vamos para o Tete. Infelizmente aqui o blog inverteu as letras. Então a letra Tete, que é essa que eu estou que está marcada aqui agora, é a segunda letra da palavra Satã, ok? E a letra Tete, ela é uma serpente, ou seja, dentro de um cesto. Ok? Então, a serpente, o que significa uma serpente? A serpente significa entrelaçar, significa amarrar. Ou seja, isso significa também a letra tete, significa amarrar, significa cercar, significa entrelaçar, entre outras, significa serpente. E a última letra da palavra Satã é a letra Nun, ok? E a letra Nun, no paleo-hebraico, tem a ver com o quê? Tem a ver com espermatozoide. E o que é que um espermatozoide produz? O espermatozoide produz vida. Ok? Então, normalmente a palavra Satanás é traduzida como adversário. E é interessante que temos sobre nossa cabeça, irmãos, um exército de inimigos na terra e nos ares. E quem são esses inimigos invisíveis e por que eles estão planejando e se enfurecendo contra nós? O propósito deste reino invisível não é um mistério para quem lê o Antigo Testamento profético da Escritura. Por quê? Porque no Antigo Testamento somos informados sobre um reino invisível que existe em estreita proximidade com a nossa própria terra. E ao buscarmos a revelação profética, a gente pode descobrir muitas coisas que são, ao mesmo tempo, intrigantes, são alarmantes. Por exemplo, nós aprendemos que é um reino invisível que está em guerra contra os filhos de Deus. E o destino deste reino governado por Satanás, incluindo a declaração profética da sua certeza e do seu breve desaparecimento, foi oculto de nós. Porém, nós, através do hebraico, nós podemos descobrir. Por quê? Porque o destino dessa potestade, desse príncipe do ar, dessa potestade do ar, juntamente com todos aqueles que juram sua lealdade a ele, de bom grado ou de maneira involuntária, foi escrito, por exemplo, como se fosse passado histórico. Porque na linguagem pictográfica, a palavra hebraica, mais uma vez, Satanás, nos informa sobre o método e a motivação do nosso adversário, Satanás. Então, mais uma vez, nós temos aqui a letra tete, ok? Começamos com a letra tete. E a letra tete, mais uma vez, é a palavra serpente, ok? A letra que simboliza a serpente que nos rodeia e nos enreda, ok? Ou seja, que o objetivo de Satanás é expressado também em quê? Porque se Satanás, a letra tete da primeira palavra, da primeira letra do nome Satanás, significa uma serpente que nos rodeia e nos enreda, então o objetivo de Satanás vai ser expressado na letra Shin, ok? Por quê? Porque a letra Shin significa o quê? Dentes, ok? E está incluso aqui no nome de Satanás, significa que Satanás deseja esmagar, devorar e nos destruir. E o que é que Satanás quer cercar, prender, esmagar, devorar e destruir? A resposta nós encontramos na letra Nun, a vida ou a continuidade da vida. Então, Satanás é a serpente que nos envolve e nos enreda para devorar e destruir nossa atividade